Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e nós disponibilizamos nesse canal vídeos referentes à área de Psicologia e de Filosofia. E hoje vamos estar atendendo a indicação aí, ou a solicitação de uma de nossas usuários do canal, falando sobre um vídeo a respeito de uma das obras freudianas. Então, Recordar, Repetir e Elaborar é um dos textos do Freud que está presente no volume 12 da Imago. E é um texto curto, bastante breve, assim, em torno de umas 10 páginas, onde ele fala um pouco a respeito do método psicanalítico. Eu gostaria de abrir esse vídeo já agradecendo aos quase 9.000 inscritos, aí estamos chegando perto de 9.000 inscritos no canal. Solicitando também que, para quem gosta do nosso trabalho, nos ajude a divulgar, compartilhe nas suas redes sociais para mais pessoas poderem estar tendo acesso ao conteúdo, e informando também ao pessoal que fez a sugestão de vídeo e que ainda não foi atendido, que quando eu falo que eu vou anotar a sugestão, não é no sentido figurado, é no sentido literal. Então eu estou até aqui com uma pasta onde eu guardo tudo isso que vocês estão vendo aqui, são sugestões de temáticas de vídeo que foram feitas no canal. Então todas as sugestões que são feitas nos comentários dos vídeos a respeito de temáticas, são todas lidas, respondidas e anotadas para sempre que possível estar gravando a respeito. Então, como o canal está crescendo, são muitas sugestões, nem sempre eu tenho tempo de atender a todas e nem sempre eu tenho um preparo adequado também para atender a todas. Principalmente quem vem sugerindo temática de Lacan. Tenham paciência, porque eu passei essa semana inteirinha lendo Lacan, literalmente, para tentar entender 4 conceitos dele. E eu não entendi os 4 conceitos dele ainda. Então, tenham calma, porque Lacan é um autor que tem que ser trabalhado com muita paciência, muito tempo, porque ele realmente demanda um esforço para além do normal para ser digerido. Enfim, então todas as sugestões são anotadas e são consideradas, não é desconsiderado nenhuma sugestão que é feita. E hoje vamos estar falando a respeito dessa obra do Freud. Então nessa obra ele nos traz já a questão do início da psicanálise, falando um pouco a respeito do método hipnótico, como é frequente nas suas obras ele falar, está retomando esses primórdios da psicanálise. Um dos motivos que eu sempre indico também o caso Naó como sendo o primeiro texto a ser lido para quem quer estudar psicanálise, justamente porque frequentemente, na maioria dos textos dele, ele está retomando alguma coisa referente a esse caso ou referente ao Breuer. Então ele fala para nós, referente ao caso do Breuer, a respeito da hipnose, que foi o primeiro método que ele utilizou para o tratamento dos seus pacientes. Então, para quem já conhece um pouco a história da psicanálise, sabe que de início Breuer se utilizava da hipnose para conseguir que a Ana O ela relembrasse um acontecimento da sua vida que foi traumatizante para ela, que foi marcante e que deixou sintomas. E esse é o mesmo método que inicialmente o Freud usa. Então o Freud inicialmente se utiliza desse método que visa recordar. Então inicialmente a psicanálise, e ele traz que mesmo depois de alterar o método da hipnose para o método da associação livre, ainda assim muitos pacientes, eles em um primeiro momento justamente passam por essa questão do recordar, que era característico da hipnose. Que o que é esse recordar? Então o paciente, ele, a partir dos sintomas, ele tenta voltar, retornar na sua memória ao momento no qual esses sintomas surgiram. E retomando esse momento no qual eles surgiram, entender a situação, o contexto no qual esse sintoma se formou, para então, a partir disso, tentar entender quais foram os sentimentos mobilizados naquele momento e o que esse paciente teve que reprimir. O que esse paciente viveu naquele momento que foi tão intenso para ele que ele reprimiu. Nesse sentido, é fácil de atingir os conteúdos mais latentes do paciente. Então, a partir disso, é possível se chegar àqueles conteúdos que estão mais fáceis de serem atingidos. E não que o inconsciente tenha graduações de complexidade.
Então, quando se fala nesse sentido, dá a impressão que o inconsciente ele é dividido em vários níveis de complexidade. Eu não vejo desse modo. Apesar de muitos defenderem esse posicionamento e essa leitura, para mim, o que eu vejo é que os próprios conteúdos contêm seu próprio nível de complexidade. Um exemplo mais prático a respeito disso. Por exemplo, se eu tenho uma festa onde só podem adentrar esta festa maiores de 18 anos, por motivos óbvios, bebidas e tudo mais. O nível de complexidade para um adolescente de 17 anos entrar nessa festa é 1. Para uma criança de 12, um pré-adolescente, não uma criança, um pré-adolescente de 12, ou uma criança de 8 anos de idade, é outra história. Então é muito mais fácil de que o segurança dessa festa deixe passar desapercebido um adolescente de 17, 16 anos do que um pré-adolescente de 12, ou ainda mais uma criança de 8. Então eu entendo os conteúdos inconscientes desse mesmo modo. É mais fácil que alguns conteúdos passem pela resistência, não porque o inconsciente em si tenha várias divisões. Então não é que existem vários níveis de segurança para entrar nessa festa, é que algumas coisas passam mais facilmente por essa segurança do que outras. O mesmo acontece com os conteúdos do nosso inconsciente. Então existem conteúdos que eles estão mais latentes, então é mais fácil que esses conteúdos passem pela repressão, pelo recalque, do que outros conteúdos. E nesse sentido, os conteúdos mais complexos, mais difíceis de passar por essa repressão, por esse recalque, eles não conseguem ser recordados em geral. Então isso o Freud nos traz, que mesmo na hipnose, que era o método inicial que ele utilizava, não era possível que o paciente hipnotizado recordasse de muitos desses conteúdos primários, esses conteúdos primitivos, no sentido de primeiros mesmo, de início de formação, pensando no início da nossa formação psíquica. Não era possível o paciente por diversas vezes recordar esses conteúdos primitivos. Por quê? Porque muitas vezes, inclusive, esses conteúdos primitivos, eles são anterior ao que, e aí pegando um pouco do Lacan, o que o Lacan chama de simbólico. Então esses conteúdos primitivos, muitas vezes, eles estão dentro do real. Eles estão tão próximos do real que essa pessoa ela ainda não tinha a capacidade de simbolizar esses conteúdos. Seja por falta das palavras, então um período ainda onde o sujeito nem mesmo é dominante da linguagem e, portanto, não consegue pensar a respeito do que vivenciou, ou seja porque essa vivência é tão intensa que foge mesmo à capacidade de simbolizar do sujeito. E esses conteúdos, em geral, são os conteúdos primários que desencadeiam toda a série de sintomas. E esses conteúdos, pelo recordar, não são possíveis de serem atingidos, em geral. E aí o que o Freud nos traz? Então, se o sujeito não recorda desses conteúdos que foram vivenciados, como que ele vai atingir isso? Como que eu vou compreender quais são esses conteúdos se esse sujeito não tem acesso a esses conteúdos a partir da recordação? Aí que entra a questão do repetir. A repetição, que já é frequente, eu falo em vários outros vídeos do nosso canal, ela é um ato, uma ação. Ela não é uma recordação, ela não é simbólica, ela é praticamente real, porque ela é a ação em si. E esse ato, essa ação de repetir, ela manifesta esses conteúdos que não cabem dentro da recordação, dos quais o sujeito não consegue se lembrar. É interessante aqui, eu entro com uma frase que o Freud apresenta no Totem Tabu, que é uma obra na qual ele discute o surgimento do psiquismo humano ou a formação do psiquismo humano. Nessa obra ele nos traz que antes do ser humano construir esse psiquismo elaborado, ele era movido pelo ato, pela ação. Então no início era ato. Essa é uma frase muito famosa do Freud que muitas pessoas não entendem o sentido dela
não compreendem na sua totalidade, ou ao menos em uma parcela maior. O que quer dizer no início era ato? Então, antes de nós termos essa capacidade de simbolizar as coisas, antes de eu ter a capacidade, por exemplo, de controlar a minha raiva, de ter vontade de bater no outro, mas não ir lá e bater, antes disso era tudo ato. Nós não tínhamos as defesas do eu, nós não tínhamos esse eu superior elaborado que nos diz que uma coisa é errada. Então, tudo que nós tínhamos vontade, nós fazíamos. Obviamente, devemos imaginar que isso não é muito benéfico e muito, eu diria, colaborador para o convívio social. Então é muito mais dificultoso o meu convívio social quando eu tenho vontade de bater no sujeito e eu vou lá e bato. Então, para facilitar esse convívio social, nós desenvolvemos no nosso psiquismo as defesas do eu, desenvolvemos o eu superior, que é essa capacidade de saber que tem coisas que não favorecem o convívio social, tem coisas que, por mais sejam benéficas para mim, são negativas para o outro e, portanto, não é muito legal que eu faça. Quando nós desenvolvemos tudo isso, nós deixamos o ato inicial, a ação, para partir para o simbólico, que é o que Lacan nos apresenta mais tarde. Então, essa questão de eu simbolizar, que o Freud já trazia a questão do fantasiar. Então, ao invés de eu ir lá e bater no outro, eu me imagino batendo no outro. E em certo nível isso já me satisfaz, ao menos em uma proporção que me é possível dar conta desse sentimento. E por que essa questão aqui? Porque esse mesmo no início era ato que o Freud utiliza para referenciar na construção psíquica da humanidade em si, do ser humano enquanto espécie, nós revivemos isso na nossa própria construção psíquica. Então, tudo que a espécie viveu e vive no seu processo evolutivo, boa parte disso nós também revivemos isso individualmente. Então, quando eu estou formando o meu psiquismo, eu revivo primitivamente um pouco dessa questão que o Freud traz no Taotim Tabu, de no início ser ato. Tanto é que o bebê, o que ele faz? Ele chora. O choro é um ato. O choro, se formos considerar linguagem como algo um pouquinho mais elaborado, que por si tem um entendimento social, nós percebemos que o choro do bebê não é linguagem. Porque por mais que a mãe se habitue com as diferenças na tonalidade do choro e às vezes seja capaz de identificar o que aquele choro significa, se é um choro de fome, se é um choro de dor, não é um acordo social isso. Outras pessoas não vão ter esse mesmo entendimento dela. Então o choro em si é um ato. O bebê também, quando ele está com raiva, ele bate. A criança é muito interessante, que se você irritar, se você provocar ela, ela te chuta, ela te dá soco, porque ela revive muito disso, de no início ser ato. E nesse momento em que ela é ato, que ela ainda não é simbólico, que ela não tem essa capacidade de simbolizar as questões da sua vivência, muitas vezes ela vivencia coisas que são muito fortes ou que ela não compreende. Por exemplo, uma criança muito nova que presencia um ato sexual, por exemplo, entre pais ou qualquer ato sexual não envolvendo ela. Não estou falando de abuso sexual direto, mas sim da criança vivenciar um espaço onde está acontecendo um ato sexual. Naquele momento, ela, mesmo que já tenha algum domínio de linguagem, dificilmente ela vai compreender o que é aquilo. Ela vai, claro, considerando até a idade que a criança não tenha a compreensão do que é um ato sexual, que atualmente tem se reduzido bastante, mas não vamos entrar nesses detalhes. Enfim, antes dela dar conta de compreender o que é um ato sexual, ela vivencia, ela vê, ela experiencia aquilo na vivência dela. Mas ela não compreende o que é aquilo. Aquilo que ela não dá conta de compreender é recalcado direto. Então isso nem chega a se tornar consciente se formos pensar no sentido de que para ser consciente é preciso que ela compreenda e simbolize isso. E se ela ainda não dá conta de simbolizar aquilo, aquilo vai direto para o inconsciente. Não passa, não chega nem a se tornar consciente.
E esse conteúdo que vai para o inconsciente dela não desaparece dali. A gente sabe que o que vai para o inconsciente não some, fica lá. Então esse conteúdo em um determinado momento, ele pode retornar através de ato. Por quê? Porque esse conteúdo, ele não foi simbolizado. Então essa criança, que agora pode ser um adulto, ela não dá conta de falar a respeito do que aconteceu e nem mesmo de recordar. Porque para ela recordar, ela precisaria ter simbolizado. Como ela não deu conta de simbolizar, isso fica lá inconsciente recalcado, ela não tem como recordar, mas isso vai se manifestar a partir de repetição no ato. E aí, como que a gente pode entender essa questão das primeiras vivências do sujeito retornando como ato? Aquela velha questão das repetições mesmo. Então nós vemos, por exemplo, situações de relacionamento onde a pessoa sempre se relaciona com alguém que atrai. Então ela tem o primeiro relacionamento, a pessoa atrai ela. Ela termina, inicia outro relacionamento, a pessoa atrai ela. Ela termina, inicia outro relacionamento, a pessoa atrai ela. Isso é um ato de repetição. Então possivelmente esse repetir é em função de algum conteúdo inconsciente, que existe uma grande possibilidade de ser um conteúdo o qual a pessoa nem mesmo dá conta de recordar e de manifestar em palavras. Porque é um conteúdo que ela vivenciou ou de uma maneira tão intensa que ela não deu conta de simbolizar, ou em um período onde ela ainda não tinha capacidade de simbolizar. E em relação à terapia, como que acontece essa manifestação segundo Freud? Então, segundo ele, acontece, por exemplo, da criança ela não lembrar que ela fazia oposição aos pais. Então ela tinha uma intensa oposição, desafio dos pais, ficava desafiando os pais o tempo inteiro, gostava de, entre aspas, o que se entende por desobedecer. Desobedecer à autoridade dos pais. E isso foi tão intenso para ela que ela não deu conta de simbolizar isso e ela não consegue se recordar disso. Mas isso se manifesta no meio da terapia com ela, por exemplo, desafiando o terapeuta. E é uma das coisas mais comuns assim, que a gente vê acontecer durante um processo terapêutico. É o paciente realmente desafiar o terapeuta. Então esse desafio é um ato, uma ação, e que vai se repetir, provavelmente isso já vem se repetindo na vida dela, então ela desafia qualquer um que se coloque em uma situação de autoridade. Então pode ser uma pessoa, por exemplo, que costuma infringir a lei, desafiando a própria polícia, ou então desafiando o chefe, desafiando todas as pessoas que se coloquem em uma situação de autoridade em relação a ela. Essas repetições vão se manifestar também em relação ao terapeuta, porque são a manifestação de um conteúdo que possivelmente ela nem mesmo vai dar conta de recordar. Um conteúdo que está muito no primitivo, muito nos primórdios da formação psíquica dela. Bom, e uma das formas também que o Freud traz de que é possível se manifestar o conteúdo em ato e não simbolicamente a partir do recordar, é na intensidade da transferência. Então, quando ocorre, por exemplo, as recordações, a transferência com o terapeuta se tornar tão intensa que as recordações sejam agressivas em relação ao terapeuta, que isso torne a relação muito intensa, é possível que em um ato de defesa também esse paciente ele busque a ação através da repetição ao invés de uma recordação. E segundo Freud, todos os processos terapêuticos eles vão passar por esse efeito. Alguns inicialmente vão ter a recordação dos conteúdos iniciais, até chegar em um momento onde bloqueia e a pessoa não consegue mais se lembrar, e aí vão se manifestar, na maioria das vezes, o ato através do repetir, através da repetição, e em outros momentos o sujeito realmente não consegue recordar de nada e ele já manifesta em ato desde o início da terapia. Bom, e aí o Freud ele segue nos falando a respeito da questão do reconhecimento da resistência. Então, quando
se passou por esse período de recordar, o paciente já recordou, não deu conta de recordar, que é um processo que vem desde do período da hipnose, ele já passou por situações do ato, de repetir, de manifestar em ato conteúdos, espera-se que nesse período, já com o andamento adequado de uma terapia, ele tenha um reconhecimento da resistência. Só que aí o que o Freud nos traz? Que o reconhecimento dessa resistência não é uma garantia da queda dela. Então ele explica nessa obra que o fato do sujeito reconhecer o porquê ele tem determinados atos, o porquê o psiquismo dele funciona daquele modo, não é garantia de que ele vai mudar esse funcionamento. E aqui ele faz um alerta bem interessante aos que pretendam trabalhar com a psicanálise, aos terapeutas em geral, aos analistas. Então aqui ele fala que durante vários momentos, analistas procuraram ele falando, olha, eu já mostrei para o meu paciente aonde que está a resistência, eu já mostrei o porquê que ele criou essa resistência e não resolveu o problema. Como se o simples fato dele reconhecer a resistência fosse o suficiente para se resolver. E não é bem assim. Então o Freud ele nos traz nessa obra que além do reconhecimento dessa resistência, é preciso se dar o devido tempo para que esse paciente elabore aquele conteúdo. Então a partir desse reconhecimento dos atos, da repetição, possivelmente o terapeuta em conjunto com o paciente vai elaborar o que levou ele até esse recalcamento, o que é esse conteúdo que está se manifestando. Só que a partir do momento que ele reconhece esse conteúdo, é preciso que o terapeuta dê o tempo necessário, e aqui o Freud nos diz que é realmente o tempo relativo de cada um, e aí é preciso que o terapeuta tenha paciência para permitir que as coisas fluam naturalmente. Então, naturalmente, este sujeito, ele vai elaborar ou vai fazer o possível para elaborar de outro modo esse conteúdo que ele reconheceu a resistência. Então, por exemplo, dando um novo significado. Por exemplo, na questão que eu mencionei de uma criança ter presenciado uma cena sexual entre adultos. Naquele momento ela não deu conta de compreender aquilo foi diretamente recalcado, ficou no inconsciente dela. Mais tarde, quando ela veio a saber e entender o que era aquilo se manifestou do inconsciente, veio para a consciência através de sintomas. Só que ela não dava conta de recordar isso, ela não conseguia, porque ela vivenciou isso em um momento em que ela era ato, que ela era ação, e não que ela era simbólico, não que ela dava conta de simbolizar as coisas com a linguagem. Até mesmo que ela não tinha a linguagem necessária para simbolizar um ato sexual. E quando ela obteve essa linguagem, esse conteúdo que estava inconsciente começa a se manifestar e a se ligar com esse entendimento novo que ela teve. E isso vai gerando sintomas, vai gerando sofrimento. A partir do processo analítico, vai chegar um determinado momento em que ela vai chegar a ter esse conteúdo, vai reconhecer que ela vivenciou, experienciou alguma coisa que ela não deu conta de simbolizar. Isso não é o suficiente para que os sintomas desapareçam. Ela vai precisar elaborar isso dando um novo sentido, dando um novo significado. Que o que é? A partir do momento que ela compreende, eu vivenciei aquilo na minha infância, eu não compreendi o que era, mas hoje eu entendo o que é. Hoje eu sei que foi um ato que é comum entre adultos. Não deveria ser realizado na frente de uma criança, indiferente da idade dela. Mas é um ato comum entre adultos. E isso não é algo de outro mundo, não é algo tão fora da realidade, tão fora do esperado socialmente. Então, quando esse sujeito ele consegue elaborar isso, dando esse novo significado de que na época pode ter sido estranho, pode ser traumatizante, mas hoje eu entendo que era um ato comum que acontece entre adultos, aí sim, então, cessam os sintomas. É isso, então, para quem solicitou a respeito desta obra freudiana, espero que tenha sido de proveito.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Auxilia também a divulgar na sua rede social, compartilha com o pessoal que você sabe possa ter interesse. E o pessoal que quer sugerir temáticas pode continuar sugerindo. As que não forem atendidas de imediato ou a curto prazo serão devidamente registradas, lembrando sempre, então serão anotadas. E dentro do possível, quando eu tiver o preparo adequado e o tempo de estar gravando, eu irei gravá-las. É isso, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.